Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o 6º episódio do Gabi Pergunta, um quadro onde eu entrevisto residentes de enfermagem e descubro tudo sobre sua rotina, métodos de estudo, experiências e muito mais. Então, se você ainda não assistiu os outros 5 vídeos desse quadro, vai aqui na minha playlist do YouTube, que estão todos lá. Vale super a pena assistir, principalmente se você é um estudante de enfermagem, assim como eu, que está ali nos últimos semestres do curso, ou então um enfermeiro que se formou e tem interesse em fazer residência, mas ainda assim tem muitas dúvidas e queria saber mais como tudo funciona. Então não perca essa chance de ter todo esse conteúdo disponível gratuitamente aqui no YouTube para vocês. Me siga também lá na outra rede social, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição. Dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e aproveite muito que a gente tem muitas dicas preciosíssimas em todos esses vídeos. Também fique atento que todo sábado eu tô postando uma nova entrevista aqui. Então já ativa as notificações do perfil para você não perder nadinha e estar antenado em tudo que tá acontecendo. E é isso, vamos pro vídeo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a enfermeira Raiane, que se formou pela Unirio em 2022 e faz residência em doenças infecciosas e parasitárias pela Fiocruz, no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, lá no Rio de Janeiro, desde 2023. E eu queria agradecer muito, Rai, por você ter aceitado o convite, ter disposto um pouquinho do seu tempo para vir aqui falar comigo. Eu tô super animada de saber o seu ponto de vista, suas experiências, porque é a primeira convidada que não é daqui de Brasília, que é onde eu moro. Então eu tô muito, muito animada. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você, Gabi, pelo convite. É uma honra poder falar da residência e, enfim, compartilhar sobre esse mundo tão diverso, né, de residências ao longo aí do Brasil. Então, vou falar um pouquinho de como é aqui. Começando com a pergunta que sempre é a que meus seguidores ficam mais interessados em saber, que é como você se preparou para a residência, como é que foi essa questão dos estudos, se usou alguma plataforma em específico, algum material, como é que foi? Logo assim que eu terminei a minha faculdade, que foi no meio do ano, eu comecei a me preparar para as provas de residência, que seriam no final do ano. Então, assim, eu tive alguns meses assim um pouco mais tranquilos, ao contrário do pessoal que tem que conciliar terminar a faculdade e realmente fazer junto com as provas. E eu usei muito plataformas online, via videoaulas, usava materiais de PDF, usava banco de questões, fazia muitas questões, muitas provas. Minha preparação basicamente foi exercitar aquilo que eu estudava, né? Então eu sempre estudava e fazia questão e analisava meu desempenho, né? Então, assim, aquilo que eu tinha mais dificuldade, eu acertava menos, eu sempre dava uma revisada, tentava assistir uma videoaula diferente para ver se eu não estava entendendo a didática de um determinado professor. Então, assim, sempre foi algo muito direcionado. E eu sempre tive o foco INE, assim. Eu fiz outras provas de residência, até passei em outras, mas o INE era, tipo, meu maior desejo e foi assim que eu acabei me direcionando. Acho que eu fui construindo essa experiência de manejo em provas, né? Então, já na faculdade já fazia prova de concurso, já fazia a prova de acadêmico bolsista. Então, assim, eu sempre usei as mesmas estratégias, né? De, tipo, estudar um assunto e depois exercitar, praticar, justamente para poder ter uma dimensão daquilo que eu sei, aquilo que eu tenho mais dificuldade. E, assim, eu sempre tentei equilibrar as áreas da minha vida, né? Então, assim, a faculdade era uma prioridade naquele momento. O tempo que eu tinha sobrando eu usava, né? Claro, para esses estudos para fora, para o meu futuro e tudo mais. Mas também tentei sempre equilibrar com a minha vida pessoal, enfim. É uma coisa bem recorrente que os residentes falam aqui, essa questão de fazer realmente as questões e treinar e observar o desempenho ali de, eu não tô me saindo muito bem em saúde da mulher, vou focar nisso. Então, é uma dica que eu acho muito de ouro, assim, porque a gente às vezes esquece um pouco dessa questão prática e foca muito no teórico. E aí acaba que a gente não tem como se testar e ver o que precisa melhorar. Então, é uma dica que vocês estão dando que eu super vou seguir pro meu ano. Eu já tô atrás de um material com muitas questões assim para eu fazer, porque eu gosto de fazer no papel mesmo.
E, nossa, eu tô achando que vai ser um método de estudo muito bom para mim. E aí você falou que sempre focou no INE. E eu queria saber como é que foi para você escolher essa residência em doenças infecciosas e parasitárias, porque aqui, falando em Brasília, pelo menos por enquanto não tem essa residência. Eu achei muito curioso, eu fiquei muito interessada em saber como é que você descobriu ela e da onde veio essa afinidade pela área. A residência em infectologia, ela é meio que uma residência um pouco rara, assim, no Brasil, né? Mas existem alguns locais. Eu sei que tem em Londrina, tem aqui no Rio, na Fiocruz, tem em Goiás. As residentes de Goiás já fizeram um intercâmbio e vieram para o Rio. Acho que no Nordeste também tem, mas assim, eu não sei te precisar exatamente onde. Sobre a minha escolha, eu acho que foi muito por identificação, sabe? Ao longo da minha formação, eu fui participando de várias atividades extracurriculares. E aí acaba que você vai testando aquilo que você gosta, que você não gosta. E, assim, se descobrindo, né? Então, assim, eu fui me descobrindo uma apaixonada por infecto. Eu sempre tive uma identificação com as matérias que as pessoas não gostavam, que era, tipo, microbiologia, imunologia, essa parte de doenças mesmo infecciosas. Sempre me chamou a atenção, sempre gostei de estudar sobre HIV, tuberculose, enfim. E eu participei de uma liga acadêmica, que eu acho que foi a grande virada de chave para mim, porque nela a gente explorava mais ainda esses temas, né? Que foi a Liga Acadêmica de Atenção ao Paciente Imunocomprometido. Então, como era um grupo imunocomprometido, eles são sempre suscetíveis a diversas infecções e aí acaba que a gente abrange muito, né? O leque, assim, de doenças. E foi lá que eu pensei, poxa, é com isso que eu quero trabalhar, é nisso que eu quero me especializar quando eu terminar a faculdade. Então, assim, a minha escolha acho que não foi muito difícil. Eu sei que tem gente que passa a faculdade tão confusa assim, não sei que área eu vou, me identifico com tanta coisa. Tipo, eu gostava de várias coisas, mas eu sabia que com a infecto era, tipo, a minha menina dos olhos, sabe? E aí foi isso, foi assim. E a partir do momento que eu soube que eu queria infecto, eu soube que eu queria fazer na Fiocruz. E aí foi, tipo, um sonho, assim, pra mim. Ai, que legal. Eu fico muito feliz em saber que você queria tanto essa residência e conseguiu. Então, eu sei que tem tempo, mas eu queria te parabenizar pela conquista de ter passado na residência, porque é o sonho de muita gente, né? Fazer o que gosta, tá ali trilhando o caminho para ser especialista numa área que ama, é uma coisa muito, muito legal, assim. Então, parabéns por você ter conseguido. Próxima pergunta, acho que é a que eu tô mais curiosa. Porque, como eu falei, eu não tenho muito base do que seria esse enfermeiro infectologista. Aí eu queria saber, tipo, o que um enfermeiro lida no dia a dia estando na sua residência. Quais os procedimentos de enfermagem que vocês fazem ou quais outras atribuições o enfermeiro tem ali no setor? A gente lida com muitos grupos diferenciados da população, né? Porque acaba que as doenças infecciosas, elas atingem muito mais as populações vulnerabilizadas. Então, geralmente são a população LGBT, a população moradora de rua, a população usuária de drogas. Então, assim, é a enfermagem como em qualquer outro lugar. Mas é uma enfermagem que tem que ter um tato, um cuidado muito diferenciado, um olhar diferenciado, um olhar para outras demandas que vão além da clínica, além dos procedimentos, um olhar mais humanizado. Então, assim, em relação à rotina, do que a gente faz mesmo, assim, mecanicamente, não tem muita diferença de outros lugares, né? A gente faz procedimentos de enfermagem, passa sonda, aprasa medicação, administra medicação, enfim, tudo que a enfermagem faz em outros lugares. Só que nesse contexto de infectologia, a gente tem algumas precauções diferentes, né? Porque são pacientes com doenças infecciosas que transmitem também para os trabalhadores, então tem toda a questão de EPI, isolamento, lá onde, no hospital, onde eu passei boa parte do meu R1 agora, os leitos são todos de isolamento, então são leitos individualizados, e aí cada leito tem um paciente, é um quartinho mesmo para cada paciente. Então acho que esses diferenciais que são muito mais a respeito do público que a gente atende do que em relação à nossa prática, sabe? A nossa prática
não tem tanta diferença assim. É claro que tem as especificidades das doenças, né? Também as medicações que são feitas, né? No geral, tipo, um enfermeiro de clínica cirúrgica, de clínica médica, ele não vai conhecer os antifúngicos, os antibióticos, que a gente trabalha em infectologia, mas é isso, assim, não tem tanta. Assim, acho que as pessoas também imaginam algo muito diferenciado, assim, né? Tipo, algo de outro mundo, mas não é. Porém, também tem a sua particularidade, assim. Nossa, você falou muito bem, me tirou muita dúvida, porque eu te sigo no Instagram tem muito tempo. E eu ficava pensando, o que será que ela faz? Deve ser uma coisa muito assim, porque na minha cabeça fugia muito do trabalho do enfermeiro. Acho que por eu não conhecer essa especialização. Mas, nossa, falou muito bem. Que é como se fosse realmente aquele trabalho no hospital, de clínica médica ou cirúrgica, mas é outro público de pacientes, outro perfil. E nesse sentido também, eu queria te perguntar quais setores que você passou. Porque você citou um hospital, vocês passam por atenção primária ou secundária? Como é que é na sua residência? Eu acho que assim, o mais gostoso da minha residência é justamente isso, a gente passa por vários setores. Então, assim, quando você está terminando em um, você já vai para outro, é um outro cenário totalmente diferente. Eu passei já pelo hospital, e lá no hospital eu passei por enfermarias, CTI, e aí é tudo nesse contexto de infectos. O perfil de pacientes são pacientes com doenças infecciosas lá no hospital. Foi um hospital que foi construído durante a pandemia. Ele foi construído, se eu não me engano, em 60 dias, então surgiu em todo esse contexto emergencial, de necessidade de atendimento, né, mesmo à população. E aí esse hospital ficou, né, a pandemia, né, suprimiu ali, né, o número de casos não era mais tão grave igual era antes, mas o hospital continuou ali, né, a sede continuou ali e começou a abranger um novo público, um público com doenças infecciosas, com doenças crônicas, né. Em relação aos setores, eu já passei nas enfermarias, no hospital, comissão de cuidados com a pele, curativos, já passei no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, que é o CRI, que é o setor de vacinação lá da Fiocruz. Já passei no hospital dia, é como se fosse, teoricamente, o hospital, mas são para procedimentos em que o paciente vai para casa. Então, ele vai lá, faz uma quimioterapia, faz uma anfotericina B e não fica internado, ele só faz aquela medicação, é liberado e vai para casa. É um ambulatório em que eu passei pelo pronto atendimento e as consultas, né? Que foi o meu último setor, inclusive, antes de sair de férias. Nas enfermarias, é importante dizer, existe diferença entre elas, né? Então, assim, tem uma enfermaria lá que é de cuidados paliativos e longa permanência. Então, além disso, além do contexto de infecto, a gente tem a oportunidade de vivenciar essa questão da paliação, né? Da longa permanência também. Então, assim, eu acho que a residência são tantas experiências que nossa, um crescimento absurdo. No R2, a gente continua nesse sistema de rodízio, né? De ficar mais ou menos 1 a 2 meses em cada setor. E aí a gente também a gente passa por clínica da família, atenção primária à saúde. A gente passa no setor especializado em tuberculose, hanseníase. Agora estão vendo de conseguir pra gente ambulatório de leishmaniose e hepatites. A gente também tem a possibilidade, assim como as outras residências, de um estágio optativo, em que a gente escolhe o local onde você vai fazer 30 dias de estágio dentro da residência, no local externo. Lá no INE, a gente também tem a pesquisa clínica, que é um setor que oferta testagem, PrEP, para as pessoas que desejam, né? É porta aberta lá. E a gente também roda. E acho que é isso, assim. É um mundo de possibilidades, talvez eu esteja esquecendo alguns setores, mas de forma geral é isso. Eu imagino, porque Nossa, só de você falar eu já imaginei, gente, como é uma residência vasta, né, em experiências e desenvolvimento de habilidades, porque passar por tantos setores diferenciados assim, acaba que você vira um pouquinho de uma enfermeira de terapia intensiva, um pouco de uma enfermeira ambulatorial de consulta de saúde da família, enfermeira de cuidados paliativos. Então, eu achei, nossa, muito interessante mesmo, tanto de oportunidades que eles disponibilizam, né, pela Fiocruz e esse hospital que você falou. Nossa, achei super diferente e muito interessante, assim. E aí,
Com tanta coisa para fazer, eu queria saber de você como é que é conciliar essas 60 horas de carga horária da residência. Como é que foi nesse último ano? Se teve alguma dificuldade de adaptação? Como é que foi para você? Em relação à carga horária, eu sou muito honesta, pelo menos com as pessoas, né? E principalmente no meu Instagram, e eu falo que essa é a parte mais difícil da residência, né? Verdade. É uma carga horária muito puxada, muito extensiva, você meio que vive cansado e tudo mais. Mas a gente dá um jeito, né? A gente encontra forças, estratégias de enfrentamento. Enfim, eu sempre busco organizar a minha rotina o melhor possível, sabe? Então, eu tento não viver só para residência, sabe? A residência é uma parte da minha vida, mas não é a minha vida como um todo. Então, assim, eu encaixo outras atividades, assim. Quando eu recebo a minha escala do mês, eu já sei o horário que eu vou ter que disponibilizar para residência, né? Quanto eu vou ter que me dedicar ali naquele mês e qual vai ser o meu tempo disponível para outras coisas, né? Porque a gente também precisa olhar muito para si nesse período, assim. A residência ela é muito exigente com a gente, que é residente. Então é importante cuidar do seu corpo, fazer uma atividade física, é importante cuidar da sua mente, que são muitas emoções, o nível de cobrança é grande, né? Você é um profissional já formado, mas você também é um profissional em aprendizado. Então, são muitas questões que surgem aí em relação a como lidar realmente, assim, nesse dia a dia e com a equipe. Então, assim, eu sempre falo, separe um tempo para cuidar de você e organize a sua rotina, porque são 60 horas. 60 horas é uma grande parte de uma semana, né? Então, assim, a gente vai criando esses mecanismos. Eu acho que eu me saí bem, assim, mas no início foi muito difícil. No início eu meio que nos primeiros meses eu ia pra residência, voltava pra casa e dormia e voltava. Era só isso, eu não conseguia ter outra atividade. Agora não, agora eu já faço minha natação, já saio quando eu tenho que sair. E é isso. Dá para perceber que acaba sendo um processo gradual, assim, né, de adaptação mesmo, porque, querendo ou não, 60 horas semanais é uma realidade muito diferente do que a gente tem na faculdade. Então, para você, por exemplo, que já saiu da faculdade direto para a residência, é um choque, não tem como. Mas, igual você falou, acaba desenvolvendo ali estratégias e, nossa, eu adorei que você citou a questão da saúde mental, da saúde física, porque um corpo adoecido, uma mente adoecida, não consegue fazer uma boa residência, porque a gente às vezes tende a pensar tanto no profissional e esquecer o resto das coisas, né? Então você falou muito, muito bem, eu concordo demais. E também nesse sentido, eu tinha feito uma caixinha de perguntas no meu story, e aí a Victoria Gabriele, ela perguntou qual é a parte mais pesada dessa área de atuação, que seria doenças infecciosas e parasitárias. E foi uma pergunta que eu achei muito interessante, porque eu também não tenho muita base, assim, a oncologia, cuidados paliativos, a gente já tem uma noção do que seria, né? Mas na sua área em específico e também para você pessoalmente, qual é a parte mais pesada? Eu acho que assim, existem várias partes muito boas e várias partes muito difíceis, assim. Para mim, acho que a principal é lidar com as vulnerabilidades da população, né? Porque a gente fala de populações que não têm o mínimo, sabe? Então, a gente vê abandono de tratamento, pacientes com HIV que agravam muito e vão a óbito. Muito jovens, geralmente, assim, na minha idade. Então, para mim, isso é muito chocante, sabe? Eu, pelo menos, nesse primeiro ano, a gente vê, né, a perda, a morte faz parte, né, da nossa atuação quanto enfermagem. Mas, para mim, eu nunca naturalizei o ver um paciente morrer, né? Então, assim, eu me formei enfermeira para cuidar, eu me formei enfermeira para ajudar as pessoas, para vê-las saindo bem, vivas, assim. Pelo menos esse foi o meu propósito, assim, quando eu entrei na faculdade e na residência. Então, acho que a parte mais difícil para mim foi lidar com essas batalhas que a gente não consegue vencer, sabe? Que vão muito além, né? São estruturais, são sociais, que precisam de todo um processo e que acabam acontecendo, que a gente vivencia, né? O luto, a dor, a falta de alguma coisa, de algo básico. Para mim, essa é uma das partes difíceis. Existem outras partes, né? Como eu falei, a residência é muito exigente com a gente. Eu não romantizo, acho que
você tem que ter muita garra, muita força. Às vezes você vai sofrer, você precisa de um cantinho ali para chorar e tá tudo bem, assim. Mas é um processo que vale muito a pena. Eu sempre falo que eu não me arrependo nem um segundo de estar vencendo isso. Mas acho que para mim a parte mais difícil realmente é essas coisas que a gente não consegue vencer, sabe? Nossa, eu me identifico muito com essa fala, porque pessoalmente é a minha principal dificuldade em lidar com as áreas que eu já passei durante os estágios da faculdade. Porque é tão difícil a gente ver outro ser humano em sofrimento e ser uma coisa além do que a gente tem pernas para poder ajudar. E, nossa, eu só consigo imaginar na sua especialidade em específico, que lida com esse público que já é mais vulnerável, mais marginalizado, acaba que a gente vai ter que enfrentar no dia a dia muito mais, né? Uma taxa bem maior dessa frustração. E realmente eu fico bem impressionada, assim, com tudo isso que você falou. E eu queria te perguntar. O que que você faz nesses momentos assim para manter o psicológico ok e como foi para desenvolver essa mentalidade de se distanciar assim um pouco das coisas para não levar para casa os problemas dos pacientes, que são coisas que infelizmente não teria como você ajudar realmente. Então, eu acho que, assim como as outras situações, tudo foi um processo, assim. No início, acho que os primeiros pacientes que eu perdi, eu lembro muito de como eu me senti, sabe? Eu lembro dos nomes, eu lembro das histórias, lembro de tudo, assim. É algo que te marca para sempre, eu acho. Quando você tem uma convivência, um vínculo ali, aquela pessoa se vai e não tem nada que você possa fazer. Mas assim, eu acho que eu fui aprendendo a lidar. Não é que hoje eu normalizo e naturalizo, eu acho que nunca vou conseguir ver alguém ali e depois a pessoa partiu e achar que aquilo, nossa, normal, né? É porque eu acho que a enfermagem às vezes começa a ficar muito endurecida diante de tantas perdas, mas é algo que eu tento não ser e eu tento sempre me sensibilizar. Mas acho que agora eu lido melhor me acostumando com o processo. Também acho que passar no cuidados paliativos foi ótimo para isso, que a gente começa a entender que a morte faz parte da vida, a morte é uma fase, um processo da vida. E eu também comecei terapia durante a residência, quando eu me sinto pesado sobre alguma coisa, quando algo do trabalho me afeta e eu fico pensando nisso em casa, eu sempre levo para terapia, sempre tento trabalhar a minha cabeça. E assim, a gente compartilha muito experiência. Então, eu compartilho experiências com meus outros colegas residentes e a gente se entende, sabe? É comum, os processos são comuns. E eu acho que isso ajuda muito pra o fardo não ficar tão pesado, o sofrimento não bater tanto. Então, assim, você sempre tem alguém ali por você. Eu acho que isso fez toda a diferença para mim. E foi isso, assim. Lá na residência, a gente tem mensalmente terapia em grupo com as psicólogas do INE. Então, também é um processo que, nossa, não sei como a gente teria sobrevivido esse primeiro ano. Sem essa terapia em grupo fez toda a diferença. A gente conseguia botar para fora, sabe, nossas questões. E não é uma coisa que tem em todas as residências. Na verdade, eu não conheço nenhuma que tenha. Mas acho que é uma ideia maravilhosa para ser implantada em outros. É necessário pra gente, sabe, a gente ficar guardando aquele dia do mês que a gente vai ter a terapia em grupo. E são várias dinâmicas, assim. Não é só a gente senta e fala, né? Então, assim, a gente tem atividades mesmo, às vezes, tipo, levar uma música, levar um desenho, discutir sobre um filme. Então, assim, é muito, muito legal mesmo. Caraca, que interessante essa ideia da terapia em grupo, como você falou, devia mesmo ser instalada em todas as outras residências, porque, nossa, que coisa revolucionária, assim, por ser nova, né? Eu também nunca tinha ouvido falar de uma residência que tem isso, e dá pra ver como é realmente necessário, como ajuda, né? Como faz a diferença. Nossa, muito legal mesmo. É uma coisa que muitos residentes falaram aqui também, que os outros colegas de residência viram sua família, né? É uma rede de apoio que parece ser muito incrível. E eu fico feliz de vocês se encontrarem assim, de saber que na maioria das áreas e das residências tem muito essa cumplicidade,
que não é um sentimento assim de competição, que é realmente um ali para apoiar o outro, porque tá todo mundo no mesmo barco, passando provavelmente pelas mesmas dificuldades e enfrentando as mesmas barreiras. Então, você falou de novo muito lindamente, e é isso. Também a gente tem que sempre lembrar que terapia é para todos, ajuda muito, tem que ser uma pauta assim desmitificada, que é só para quem está adoecido, para quem é louco, porque não, todo mundo deveria fazer terapia, ajuda muito, principalmente nesses processos que exigem muita adaptação e a gente sai da nossa zona de conforto. E é também o jeito que, passando por todas essas experiências, a gente cresce. Cresce como ser humano, como profissional. E, enfim, adorei sua resposta. E aí, essa próxima pergunta, você pode ficar à vontade para não responder, mas é uma dúvida de muita gente também. Se a sua residência oferece algum tipo de bolsa ou auxílio, e quanto seria mais ou menos em valores, se você quiser compartilhar. As residências, de forma geral, elas sempre ofertam bolsa. O valor varia, mas o valor mínimo de todo residente, multi pelo menos, é R$ 4.106. Sendo que na conta mesmo a gente não recebe esse valor, porque é descontado algumas taxas e tudo mais, de INSS, a gente contribui com o INSS automaticamente, apesar de não ser um vínculo empregatício, ele conta, né, para aposentadoria. E aí a gente recebe por volta de 3.600, mais ou menos. A minha residência, ela não oferta nenhum auxílio, só a bolsa mesmo, 3.600. Mas a gente tem direito ao almoço no hospital, gratuitamente. Então, todo dia você pode ir lá almoçar. E caso você não queira, por exemplo, um dia eu não quero comer comida e tudo mais, eu posso usar esse saldo, teoricamente, e comprar um lanche, pegar um lanche no lugar do almoço. Então é bem flexível, assim. Mas isso é algo que não é obrigatório, assim, pelo edital, é algo que eles ofertam, assim, para facilitar a nossa vida, né? Porque imagina, ainda ter que chegar em casa, cozinhar e tudo mais. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque apesar de ser um valor padronizado para todo o país, tem essas particularidades de cada residência, então eu nunca deixo de questionar isso, porque é muito interessante. Por exemplo, essa questão do almoço, eu nunca tinha visto. Aqui em Brasília, eu sei de uma residência que dá vale-refeição, mas de oferecer mesmo almoço ali, não. E isso, nossa, ajuda muito, né? Facilita mesmo a vida. Já saí de lá para casa almoçada, perfeito. Achei muito legal. E aí, a próxima pergunta é uma coisa que muita gente vem me questionar, só que infelizmente eu nunca passei pelo processo de residência para poder realmente responder, né? Que é a importância da prova de títulos. Então, eu queria saber para você, no seu processo de aprovação, se a prova de títulos fez muita diferença, se não fez, e durante sua faculdade, o que que você fez para melhorar seu currículo, ou se não fez nada, como é que foi? Em relação à prova de títulos, eu posso dizer que, para mim, para o processo seletivo do INE especificamente, claro, me ajudou muito, mas o que mais contava no processo era a prova. A prova objetiva valia 75 pontos e a de título valia 15. Então, assim, a prova acabou que teve um peso muito maior na nota final. Mas, mesmo assim, eu busquei equilibrar as duas coisas. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu estudava muito para a prova, eu também construí o meu currículo. E foi realmente construção, assim. Do segundo período da faculdade até o final, eu estive em atividades extracurriculares, assim. Eu também tinha uma realidade muito de ser bolsista. Então, assim, eu sempre estava atrás de uma bolsa em alguma atividade e tudo mais. E aí eu fiz de tudo que você possa imaginar. Tanto é que quando teve a prova de título, eu tinha certificado em quase todos os critérios. Eu posso não ter pontuado o máximo de pontos, né? Porque você pode botar mais no certificado, mas tudo lá eu tinha. Tinha extensão, tinha iniciação científica, tinha monitoria, liga acadêmica, artigo. Isso me ajudou muito, acho que para além da residência e além dos processos seletivos, eu acho que a experiência que você constrói e o aprendizado que você tem nessas atividades extracurriculares, elas são essenciais, assim. Eu me vejo hoje e eu vejo, cara, eu só consigo fazer isso por causa dessa e dessa experiência que eu tive na faculdade. Aprendi isso e isso. O conhecimento só acumula, sabe?
E isso te ajuda muito no futuro. Então, assim, eu sempre falo, gente, constrói seu currículo. Vale muito a pena. Eu acho que, para além de pontos, né? Porque nem todos os processos seletivos têm prova de título. São poucos até, eu acho. Para além de pontos, é conhecimento para a vida. Você vai agradecer a você mesmo no futuro por ter feito aquilo. Eu me agradeço no futuro, assim. Hoje em dia eu penso, cara, ainda bem que eu sempre foquei no meu currículo, porque isso me ajudou muito. E é isso, assim, eu acho que vale a pena. Aqui a gente acaba focando as perguntas mais em questão da residência mesmo e de aprovação, mas vai muito além disso. E é a questão de estar ali na faculdade, gente. Aproveite as oportunidades que a faculdade te proporciona. Tenta se enfiar no que você conseguir, porque você se dedicando realmente a viver aquelas experiências vai te ajudar muito no futuro, não só numa residência, como no mercado de trabalho. Talvez uma coisa que você aprendeu ou vivenciou na sua faculdade vai te ajudar dali 10 anos num caso semelhante. A gente não tem como saber, né? Mas muita gente mesmo fala que na residência, até para prova objetiva mesmo, ter participado de uma liga foi o que ajudou a responder uma questão X. Então, eu gosto muito de você ter trazido essa realidade de expandir a percepção que você tem que fazer. Não tem, né? Mas você se dispor a participar desses projetos de extensão vai te ajudar não só para passar ali naquele processo seletivo, mas também na sua vida profissional. Então, agarrar essas oportunidades com unhas e dentes é uma dica de ouro que eu gosto também, eu apoio muito e eu sempre falo, se puder fazer, faça. E já encaminhando a nossa conversa para o final, eu queria agradecer novamente, Rai, por ter aceitado o convite. Eu adorei a nossa conversa. E a Rai, assim como eu, tem um Instagram de enfermagem, ela posta muita coisa legal, muitos detalhes sobre a residência dela, então segue ela lá. O nome é @enfraiene. E aqui embaixo eu vou deixar o arroba dela, o meu também tá lá. Siga a gente, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo e fique atento para os próximos vídeos que eu vou postar todo sábado. Para a gente terminar a nossa conversa com chave de ouro, eu queria pedir para você para deixar um conselho para os estudantes que querem participar também de uma residência em doenças infecciosas e parasitárias. Meu conselho é aproveite as oportunidades. Se joga, sabe? Tem iniciativa, corra atrás, busque, acredite em você, que você vai conseguir passar e você vai conseguir fazer a residência e você vai crescer muito durante a residência. Então, assim, o crescimento para mim foi muito maior do que eu esperava, porque eu cheguei particularmente na residência com muitas inseguranças, assim, muito medo. E eu olho para mim hoje em dia e fico, gente, como assim? Olha só essa pessoa que hoje em dia dá plantão no CTI. Como pode? Tinha medo de tudo. E aí agora, sabe, você vai mudar muito, você vai só ganhar com isso. Então, meu conselho é real. Acredite em você e se joga. Ótimo, muito obrigada. Se inscreve nos nossos perfis, não esqueçam. E até sábado que vem. Tchau!